Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esse lindo trabalho aí, essa linda flor que vocês estão vendo aqui na sua telinha, tá bom? Olha só, já tem um esboço já pronto aqui, essa peça de isopor. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer o esboço bem facinho, tá bom? Então eu já adiantei aqui para a gente poder estar fazendo só a aplicação da massa. A massa também já está pronta e vamos lá para a aplicação. Tranquilo? E é um trabalho aparentemente aí bem simples, né? Para você que é iniciante pode parecer que é difícil, né? A princípio é assim mesmo. Com o tempo você vai pegando o jeito, né, da técnica e vai se tornando tudo mais fácil, tá bom? Mas isso só vai mudar quando você realmente pôr a mão na massa, tá bom? Então, seguindo o princípio de fazer sempre o que está por baixo, primeiro eu venho fazendo aqui, ó, preenchimento, fazendo o preenchimento, né, das áreas inferiores, né? Eu observo na referência, identifico o que está por baixo primeiro e tento fazer elas primeiramente, tá bom? Então, as partes mais altas são as segundas camadas, terceiras, né? E aí a gente vai fazendo depois, tá? Vejam só que eu faço um pequeno preenchimento, né? Uma aplicação bem superficial nas áreas que ela vai grudar bem. E depois eu venho fazendo só a aplicação de massa por cima. Eu vou colocando massa aqui, ó, para dar esse efeito, né? Como se ela tivesse curvada. Para dar esse efeito, eu tenho que colocar massa, tenho que preencher o centro da pétala, que aí ela vai descer ambas as pontas, né? A ponta que sai para fora e a outra que no interior da flor, né? Beleza? Tranquilo? Então venho fazendo aqui o preenchimento. Essa parte do vídeo ela ficou estourada, né? Infelizmente na gravação eu não observei lá na filmagem, ela ficou estourada e aí na edição aqui ela ficou um pouquinho escura porque eu tive que diminuir aí a exposição. Mas vamos que vamos. Então vou fazendo aqui os detalhezinhos que você pode observar aí na referência, né? Na pontinha da pétala tem esse detalhe aí, ó. E aí eu venho só ali rasgando a massa. Depois eu utilizo um pincel molhado com água, ó, simples. E deixo o mais liso possível, porque isso vai evitar que você vá bater cabeça, né, lixando esse trabalho. Então, ó, mais uma vez aqui, ó, mostrando para vocês, eu simplesmente fiz um rasgo aqui na massa, ó, e fiz esse efeito aí, ó. Bom, ó, já passo para outra pétala aqui, vou fazendo o preenchimento, aos poucos, espalhando a massa, né? Olha só. Então, pessoal, é simples, muito simples. Não pense que é uma coisa do outro mundo, não, de outro mundo não, tá bom? Você não precisa ter nenhuma experiência anterior, né? Saber desenhar, modelar, tá bom? Só compre as espátulas e coloque a mão na massa. Tem vídeo aqui no canal ensinando, tá bom? E se não for suficiente, deixo abaixo aqui o link do meu curso, né? Porque lá no curso realmente eu mostro coisas lá que aqui eu não mostro, né? Então, por lá é muito mais fácil, porque todas as dúvidas você vai estar tirando comigo no WhatsApp, né? E por lá é muito mais fácil para você evoluir, né? É muito mais fácil do que simplesmente estar assistindo o vídeo aqui no YouTube, tá bom? Então o link está na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá? Beleza? Eu peço também que você deixe, pessoal, o seu gostei, tá bom? Porque você vai estar dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante, aí ele vai estar mostrando para outras pessoas também, tá bom? Alcançando outras pessoas. Pega um pouquinho de massa e vou fazer esse efeito aqui, ó, na pontinha da pétala, olha só como ela ficou levantadinha, né?
Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Já deixa o seu comentário também abaixo, do que você vai achar ou o que achou desse vídeo. E dessa forma também vai estar cooperando muito, tá bom? Deixe a sua opinião aqui abaixo. Diga para mim se você já tá pondo a mão na massa, tá bom? Coloque aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade nos trabalhos em relevo, tá bom? Deixa aqui embaixo, eu quero saber. E aqui, ó, eu dou uma dica aqui interessante. Isso aqui é uma dica de ouro, ó. Eu pego esse isopor, eu corto ele, ó, um pedacinho, né? E eu colo ali na região da pétala para dar mais volume, né? Porque se eu colocar aí só massa, ela vai ficar muito pesada mesmo, e vai custar secar. Aí eu coloco um pedacinho de isopor, que aí facilita, né? Para dar a altura que eu desejo ali. Aí eu só completo, olha só, ficou alto, né? É isso aí. Aí eu posso trabalhar melhor. Então veja só como eu venho fazendo essa aplicação de massa aqui, ó. Ela vai se sobrepondo à outra pétala. Veja só. Então, ó, veja como eu pego a massa, ó, e eu deslizo ali, ó, fazendo esse efeito. E aí eu venho só fazendo esse acabamento, né, ó. Ela já tá sobreposta a outra ali, ó. Tá bom? Tá cobrindo a outra pétala ali e tal. E vem alisando a massa. Pra deixar bonitinho. Vejam só que o centro da pétala ela fica mais alto, tá? E as pontas, né, que fica para fora, ela fica mais baixa e a ponta ali, que é o centro da flor, ela fica também mais baixa, né? Ela fica meio curvada, dando esse efeito aí de como se ela tivesse curvada, né? A pétala, olha só. Então, o objetivo aí do isopor é para justamente dar esse volume aí. Ó, fazendo um efeitozinho na ponta da pétala, tá? E aqui eu vou fazendo alguns cortes com a espátula, né? Com a ponta da espátula. Eu aconselho fazer esses cortes, esses efeitos, né? Na massa, quando ela tiver um pouquinho mais dura, né? Porque ela não vai se deformar na hora que você passar a espátula, né? Se tiver muito mole, vai grudar, vai melar muito, né? O corte vai sair irregular. E essa massa aí, ela tava meio mole ainda quando eu fiz esse trabalho. Porque eu tive que gravar, né, esse vídeo. Mas eu aconselho a fazer ela quando estiver um pouquinho mais durinha, tá bom? Olha só. Você pode fazer esse processo de um dia para o outro. Esses riscos aí, tá? Fica essa dica aí. Que ela vai ficar mais durinha. Então aqui, ó, mais um pedacinho de isopor. Pra dar volume. Tiro o excesso ali, eu corto com estilete, né? Ó. Eu primeiramente fiz uma aplicação de massa e eu só colei o isopor em cima. Depois eu venho só fazendo aí o preenchimento, tá bom? Vejam só aqui, ó, como fica a pétala, né? Ó, o centro da pétala, o meio dela fica mais alto e as pontas, ó, ficam arreadas para baixo, ó, para dar esse volume aí, esse efeito, né? Como a gente observa lá na referência. Beleza? Ela poderia ficar mais alta aí, mas eu não quis colocar tanta massa assim. Olha só como eu peguei aqui a massa, ó, do ladinho, né, da espátula, e vou escorregar ali, ó. Ela fica ali no cantinho e a borda fica um pouquinho ali saltada, levantada, né? Mais uma vez aqui fazendo um detalhe na pontinha da pétala.
Então, com paciência, você chega lá. Você pode pegar essa referência aqui, ó. Vou deixar essa referência aqui com vocês, tá bom? E aí você pode estar fazendo aí em casa. Pega, faz a massa, tem vídeo aqui, vou deixar no card para vocês. O vídeo, né? Eu ensinando vocês a fazer a massa, 2 tipos de massa, tá bom? Essa aula aqui, essa aula, né, específica aqui, esse vídeo específico, a massa que eu estou utilizando é o gesso com a massa corrida, tá? Olha só, passo o pincel para alisar, venho com a espátula, fazendo os demais detalhes, né? Alguns riscos que tem ali na referência, né? Eu vou fazendo. O cantinho da espátula, né? Com a quina, né? Eu fazendo esses riscos, beleza? Então, pessoal, como eu falei lá no curso, tem coisas que você não vai ver aqui no YouTube em lugar nenhum, tá bom? Essa técnica aqui no Brasil você não vai encontrar outra pessoa ensinando da maneira que eu ensino, né? Então, você pode pesquisar, não vai encontrar, beleza? Então, faça a sua inscrição e aprender a fazer lindos trabalhos em relief, tranquilo? Aqui eu venho fazendo os demais detalhes, já fiz aquela outra pétala ali também, só para completar, né? Ela já está quase aí acabada, né? Quase finalizada nosso trabalho. Vejam só, ó, com muito capricho, com muita delicadeza, né? Eu venho fazendo esses pequenos detalhes. Quanto mais paciência, quanto mais você trabalhar na sua obra aí, ela vai ficar mais bonita. Aqui eu vou fazer uma aplicação de massa corrida no isopor, né? Que ele ficou exposto, eu venho fazendo aí a aplicação da massa corrida para cobrir, né? Para não ficar feio demais o isopor exposto. Você pode fazer esse processo antes, né, de fazer a modelagem. Eu não fiz antes porque eu tinha que gravar esse vídeo e não tinha peça pronta. E aí eu fiz logo a aplicação, fiz a modelagem e depois venho só cobrindo aí essa área, né, com massa corrida. Beleza, aqui está o nosso trabalho. Ela já está um pouquinho mais dura, né? E aqui, pessoal, eu vou fazer um acabamento aqui. Eu vou tirando o excesso de massa, né? Dando mais profundidade à modelagem, né? Dessa forma, a sombra, né? As sombras vai estar mais destacada quando a luz bater ali, né? Ó, ela vai ficando ali mais funda, né? Corte ali, ó, cortando, tirando o excesso, deixando mais profundo ali essas regiões, tá bom? E ela vai ficar um pouquinho mais fina, né? A massa vai dar um efeito assim como se tivesse as pétalas estivessem mais finas, né? Então olha só, legal, né? Eu venho com a espátula ali fazendo acabamento. É bem simples. Esse processo aí, ele tem que ser feito com a massa um pouquinho já dura, né? Não pode estar mole. Tem que estar seco o suficiente para poder cortar com o estilete, tá bom? Eu utilizo uma estecazinha para fazer ali tirar o excesso. Olha só como está ficando, né? Coisa linda. Então aqui, pessoal, já fiz essa parte, né, do acabamento lá. Agora eu vou utilizar essa seringa aqui com massa corrida. Essa seringa você encontra em loja de artigo de festa, né? Olha só. Aí eu coloco massa corrida dentro e vou fazer esses pendãozinhos aí do meio da nossa florzinha, tá bom? Olha só. Esses riscos era para sair um pouquinho mais tortinho, mas só que eu acabei fazendo eles muito em pé. Mas dá para melhorar, né? Você pode fazer aí e tomar esse cuidado aí. Para ele deixar um pouquinho mais curvadinho, né? Olha só, legal, né?
Nós já estamos aí finalizando nosso trabalho. Trabalho bem simples, né? Para muitos pode ser que não seja tão simples, mas você vai notar que com o tempo é simples. Olha só, que lindo, maravilha. Aqui, pessoal, quando secar, você pode vir lixando, tal, para deixar bem polidinho, ou pode deixar assim mesmo e pintar, tá bom? Só pintar. Olha só, legal, né? Maravilha. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.